Olha, você vai acompanhar nesse momento, você vai assistir agora o que disse o médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, assim, algo assustador. Por favor, deixa o seu like ajuda demais aqui o nosso trabalho, ajuda demais aqui o nosso crescimento. E uma coisa, coloca aqui nos comentários de que parte do Brasil ou de fora do Brasil você está nos assistindo nesse momento e o nome do seu time de coração. Assista agora o que disse aí o médico do Flamengo, infelizmente, algo muito triste. Boa noite, doutor Tanuri, Rodrigo Ramos e canal Time Web. Primeiro, parabenizar o senhor aí pelo Dia dos Pais. E segundo, o Flamengo tem batalhas e batalhas, uma atrás da outra. A gente viu hoje jogadores saindo aí com lesões. O que fazer para poder antecipar esses jogadores não sofrer essas lesões, tendo em vista que o Tite tem falado muito sobre esses jogos um atrás do outro? Olha só, existem ali lesões que talvez sejam previsíveis e preveníveis e outras não. Então vamos dar o exemplo ali do Vina, por exemplo, foi um entorse devido a uma entrada, né? Um trauma, um choque, então isso aí você não tem como prever, nem como prevenir. É do jogo uma lesão traumática que a gente chama, né? Uma lesão por sobrecarga, digamos assim. A do Everton, como vocês viram também, uma lesão atípica, uma suspeita de uma ruptura de tendão. Isso também é algo, né, que você não consegue prevenir ou prever muito. Então, infelizmente, existe a possibilidade de termos lesões ali complexas, mas que ao mesmo tempo são fatalidades, né, são ali inerentes ao esporte. Infelizmente, nós não queríamos isso nesse momento, mas são lesões assim que, como você disse, né, uma foi devido a uma entrada, um trauma, e outra ali, uma suspeita de uma ruptura de tendão. Isso não teria como ter evitado, né, infelizmente. Alguns dos jogadores que ficaram lesionados já fizeram os exames, foram para o hospital, como é que está a situação de cada um? Eles estão no caminho agora para isso, então vão realizar esses exames ainda hoje, e aí a gente vai ter essa resposta e provavelmente amanhã de manhã, hoje mais tarde, a gente consegue passar, confirmar isso para vocês ou não, e aí consequentemente ali dar um prognóstico melhor. Doutor, desses jogadores que estão para ser lesionados, né? Qual que, sem exame ainda, qual que mais preocupa, assim? Tem algum jogador que mais preocupa, assim, de ser lesão grave mesmo? Eu acho que o Everton e o Vina, né? Os dois preocupam com certeza, né? Não tenho a menor sombra de dúvida. Como a gente falou aqui, o Ayrton não tem problema nenhum, nem o De La Cruz não preocupa. Então, assim, as preocupações maiores realmente são do Everton, Cebolinha e do Matias Vina. São lesões que podem tirar da temporada, doutor? Olha, se confirmarem algumas hipóteses, sim. Qual seria essa hipótese que pode tirar esses jogadores da temporada? Eu não posso falar para vocês antes da gente ter certeza, mas como eu falei, do Cebola existe uma hipótese, né, de uma lesão do tendão de Aquiles, do tendão calcâneo, do tornozelo esquerdo, e do Vina, né, tem uma suspeita de uma lesão ligamentar do joelho direito. Então a gente vai confirmar isso, e confirmando, sim, são lesões cirúrgicas, né? Mas antes da gente falar isso, eu não posso te dizer porque a gente não tem um diagnóstico. O Cebolinha tem chamado a atenção porque ele já vem de uma série de lesões e não conseguiu se manter no jogo da ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Os torcedores têm se perguntado o que está acontecendo com ele. Você pode abrir um pouco mais? Será que em algum momento o Flamengo não forçou ou ele jogou no sacrifício de alguma forma? Olha, se ele vem tendo lesões, então ele não jogou tanto, né? Então isso por si só você já vê que não forçou, não foi uma sobrecarga, um excesso, né? Óbvio que é uma questão de lesão, é multifatorial. E existem momentos, né, da carreira de que um jogador tem mais ali azar, digamos assim, num ano ou em outro, né? Isso é inevitável, então eu não vejo, eu vejo como algo pontual, né? Uma infelicidade, né? Realmente, como você disse, eu acho até, sou médico, né? Mas eu acho que ele entrou muito bem, estava muito bem, então isso mostra que ele estava bem, né? No jogo, a gente estava comentando isso inclusive no banco, que ele voltou e estava bem e de repente aconteceu isso, que é uma síndrome da pedrada que a gente chama, né? Então uma infelicidade, uma fatalidade, eu vejo assim, então não vejo uma questão de sobrecarga, né? De como você falou, de estar acelerando. A gente sabe que no esporte lesão, óbvio que é inerente, e sempre o time que chega mais, que viaja mais, né? Que tem mais jogos, sobrecarrega mais, isso é um fato, né? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Então, você acabou de acompanhar nesse momento o que disse aí o Dr. Márcio Tanuri, médico do Flamengo. E assim, a gente fica muito triste com uma notícia como essa. A gente fica aqui na torcida pela recuperação do Everton Cebolinha, também no Matias Vinha. E por falar nisso, agora há pouco a esposa do Everton Cebolinha postou uma foto com ele já no hospital. E ele até escreveu o seguinte, né? Eu voltarei,
mais forte. A gente fica aí na torcida pela recuperação dos dois atletas. E o Flamengo já tá agindo rápido aí, procurando um substituto para o Everton Cebolinha. Trata-se do atacante Shola, o nigeriano que foi comprado recentemente pelo Flamengo, vem fazendo uma grande temporada pelo Sub-20, né? Inclusive, o atacante nigeriano tem 18 anos. Mas a gente viu aí, não comparando, né, mas a gente viu aí o Endrick, há um tempo atrás, jogando aqui pelo Palmeiras, com menos de 18 anos. A gente tem também o Estevão, jogador do Palmeiras também. O Vitor Roque, que um tempo atrás estava aqui no Atlético Paranaense também, jogando muito. Então, é agora. Jogador do Flamengo tem que entender que é um time grande e tem que estar aí pronto para os desafios. Lembrando que o Flamengo tem a Libertadores nessa quinta-feira agora, um jogo muito importante, onde o Flamengo tem que procurar fazer o resultado, o primeiro jogo no Maracanã, porque depois o Flamengo vai decidir a vida na competição na altitude, e é sempre assim muito difícil você jogar na altitude. E olha só, a torcida do Flamengo, muitos torcedores vêm pedindo nas redes sociais a saída do técnico Tite. Por quê? A galera, a torcida está alegando o seguinte: tá bom, o Flamengo tá vivo na Libertadores, se classificou na Copa do Brasil e também tá bem no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá ali com um jogo a menos ainda atrás do Botafogo. Mas o que a torcida do Flamengo está alegando? Tá, tudo bem, o Flamengo tá aí vivo nas 3 competições. Mas para o elenco que o Flamengo tem, essa é a reclamação da torcida. Para o elenco que o Flamengo tem, para o time que o Flamengo tem, era para o Flamengo estar oferecendo, entregando assim muito mais. Então muitos torcedores estão nas redes sociais indignados, pedindo a saída do técnico Tite. E aí eu pergunto para você, você é daquele torcedor que concorda, que você pede a saída do técnico Tite, ou você é daquele torcedor que não, Fabinho? Eu acho que a culpa não é só do Tite, Flamengo tem que contratar, tem que cobrar também os jogadores. E é o seguinte, se hoje o técnico Tite fosse mandado embora do Flamengo, quem seria o técnico ideal para assumir o time rubro-negro? Porque a gente tá aí, né? Libertadores, Copa do Brasil, tem um Campeonato Brasileiro. Um treinador estrangeiro, mas vai trazer um treinador pra cá agora, que não conhece o time, não conhece o elenco, e aí chega no final não ganha nada. Mas o treinador chegou agora, também não conhecia o time, não conhecia o elenco. Então eu peço pra você, por favor, deixa aqui nos comentários, você é a favor da demissão do técnico Tite ou você é a favor que o Tite continue? E se o Tite sair, quem seria para você, torcedor, o treinador ideal para assumir o time do Flamengo agora? Então lembrando que o Flamengo tem nessa quinta-feira agora a Libertadores da América, né? Jogo aqui no Maracanã, jogo que vai acontecer às 21h30. E no domingo tem um jogo assim muito importante, que é o jogo diante do Botafogo. Esse jogo vai ser no estádio Newton Santos. E aí é um jogo que o Flamengo não pode perder de maneira nenhuma. Assim, é um confronto direto que o Flamengo vai ter. Você vê, enfrentou agora o Palmeiras, né? Que foi aí um confronto direto e o Flamengo acabou ali empatando a partida e agora vai enfrentar o Botafogo. Você vê aqui, ó, o Botafogo, ele é, né, o líder da competição. Tô vendo aqui, ó, o Botafogo tem 43 pontos, né, com 22 jogos, e o Flamengo tá ali na terceira colocação com 41 pontos, né, com 21 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos. E lembrando, rapaz, quem chegou devagarinho ali, sem chamar muita atenção, foi a equipe do Fortaleza, tá com 42 pontos, ultrapassou o Flamengo, e lembrando que o Fortaleza também tem um jogo a menos. Aí, voltando ao assunto do Tite, a torcida pedindo a saída do técnico Tite, e um dos argumentos é esse: ele tem um timaço na mão, um ótimo elenco, e o Flamengo tá entregando pouco. Aí a gente vê também, assim, com todo respeito ao Fortaleza, aos jogadores que estão no Fortaleza, que tem o seu valor. Mas aí você vê a equipe do Fortaleza e a equipe do Flamengo, o elenco, assim, tem uma diferença, assim, muito grande. Então os torcedores até usam ele como exemplo. Você vê, o Vojvoda tá lá, com um time mais modesto ali, e tá ali, bem na competição, e o Flamengo com um timaço, com um elenco como esse, aí, infelizmente, não tá demonstrando aí um excelente futebol. Então, galera, essas foram as nossas informações nessa manhã, e amanhã de manhã nós vamos estar de volta aqui com mais informações do nosso futebol. Lembrando sempre, BTB Esportes, o seu canal de notícias, BTB Esporte em todos os lugares. Valeu, galera!